Present Perfect, galera. É um tempo que vai dificultar um pouquinho a nossa vida. Algumas pessoas têm trauma aí do Present Perfect. Por quê? Porque vocês sabem que no inglês nós temos normalmente, vocês estão acostumados a ver assim, ó, os verbos irregulares. Lembra que a gente estudou no Simple Past? A gente tem os verbos regulares e os irregulares. O que são os verbos regulares? Regulares são aqueles verbos que, ao colocar para o passado, eu só coloco o ed no final do verbo, né? E daí a gente tem o verbo no passado. Por exemplo, I walked yesterday. Eu caminhei ontem. Já os verbos irregulares são aqueles que, ao serem colocados para o passado, eles não têm uma regularidade. Ou seja, o que é o passado? O passado é essa coluna aqui, ó, a segunda coluna dos verbos, né? A gente tem o verbo no infinitivo, que é a forma original. Aqui eu trouxe só alguns verbos para vocês, tá? E a gente tem o verbo no simple past, passado simples, que é como eles ficam quando a gente fala de alguma coisa que aconteceu conosco, né? Por exemplo, I began to study English. Eu comecei a estudar inglês, certo? Yesterday, né? Então, é uma questão de a gente começar a se ligar nesses verbos. Professor, eu preciso decorar esse monte de verbos aí. Não, a gente não precisa decorar, mas a gente precisa aprender. Como é que a gente faz para aprender sem decorar? É complicado, né? Mas a ideia aqui é que à medida que a gente vá utilizando, fazendo as atividades, fazendo os exercícios, a gente vai internalizando esses verbos, que é o que nos importa. Que a gente vai decorar todos os verbos? Não, não vai. Eu mesmo não sei todos os verbos. Mas, à medida que a gente vai utilizando, vai assistindo ao filme, vai assistindo um seriado, vai vendo como é que isso está sendo utilizado, a gente vai internalizando isso. Ok? O que a gente faz, então, no Present Perfect? O Present Perfect, a gente vai precisar desses verbos aí que estão sendo circulados aí, que é o verbo no Past Participle, que é a terceira coluna dos verbos. Primeira coluna dos infinitivos, depois passado simples e depois o particípio, depois o Past Participle. O que é o verbo no Past Participle? É o andado, corrido, estudado, sido, tornado, começado, tá? Então, esse verbo é o verbo no particípio. Então, sempre que a gente vai falar, traduzir um verbo no português para andado, corrido, estudado, começado, a gente vai utilizar o verbo aqui, então, da terceira coluna. E o present perfect é um tempo, sempre que a gente tem um tempo perfect, internaliza isso, sempre que a gente tem um tempo perfect, é porque nós vamos usar esses verbos aqui, dessa terceira coluna. Claro, caso ele seja um verbo irregular. Porque se for um verbo regular, continua botando só o ed no final, que não tem problema. Então, present perfect, lembra-se, sempre que eu tenho um tempo perfect, eu tenho um verbo do particípio, eu tenho um verbo da terceira coluna, andado, corrido, estudado. Por que é present perfect? Por que é present perfect? Qual é a estrutura do present perfect? Present perfect nada mais é do que o verbo have no presente. Então, ele pode ser tanto have quanto has. Te liga aí, ó. Ele pode ser tanto have quanto has, mais um verbo no past participle, mais o verbo que vem lá da terceira coluna do singular. Como assim, senhor? Por que é have ou has? Te liga que sempre que estamos falando de present, de presente, a minha terceira pessoa do singular, he, she, it, ela tem um papel especial aqui, né? Eu tenho que conjugar o verbo, lembra? I live, he lives, né? I walk, he walks. Aqui não é diferente. I have, she has. Yes. Isso aí, ok? Então eu tenho que me ligar disso. Eu vou usar have ou has mais um verbo lá da terceira coluna. Como, por exemplo, nas frases que eu trouxe aqui para vocês. Ó. I have been to the Ah, USA. I have been to the USA. Eu. ah,
que eu estou dizendo aqui quando eu digo I have been to the USA? Eu estive nos Estados Unidos. Exatamente. Sor, mas não é have been, não é eu tenho estado. Esse é o grande problema do present perfect. É que quando a gente traduz ele ao pé da letra para o português, na maioria dos casos, não vai ficar legal. Não vai ficar uma tradução bacana. Tá? Então, eu tenho que me ligar do seguinte, a tradução para o português nem sempre vai ser literal, eu tenho estado ou eu tenho sido. Aqui, por exemplo, she has eaten pizza. O que eu estou dizendo aqui? Ela comeu pizza. É isso que eu estou dizendo aqui, certo? Ela comeu pizza. Senhor, mas eu não posso dizer que ela tem comido pizza? Posso dizer, mas daí tem um contexto específico para eu dizer que ela tem comido pizza, certo? Quando eu digo em português que alguém tem feito alguma coisa, o que isso me indica? O que isso me Que indica? a pessoa ainda está fazendo, não nesse exato momento, mas como... Ainda fazendo, tipo, continuamente, não naquele exato momento. Exatamente, é isso aí. É uma coisa que não parou ainda, né? É uma coisa corriqueira. Se eu digo que ela tem comido pizza, me parece o seguinte, ela comeu pizza antes de ontem, comeu ontem, vai comer hoje de novo, né? É uma coisa corriqueira. Isso pode acontecer com o present perfect? Pode. Mas é sempre assim? Não, nem sempre. E a gente vai ver quando que a gente usa o present perfect para a gente poder diferenciar isso, certo? They have done the homework. They have done the homework. O que eles fizeram aqui? Eles fizeram o tema, certo? Eles fizeram o tema. Sor, por que a gente está usando o past, o present perfect aí? Eles têm feito o tema, né? E não o simple past, eles fizeram o tema. They did the homework. Aí é que está a grande diferença do present perfect para o simple past. Quando a gente usa o present perfect, a gente não dá uma marca no tempo, a gente não diz quando aconteceu. Então, se eu vou contar uma experiência da minha vida, por exemplo. Quem está com o microfone aberto aí, para fechar. Então, se eu vou contar uma experiência da minha vida, por exemplo, de algo que aconteceu comigo, mas não vou dizer quando que aconteceu, eu vou usar o present perfect. Tá? Então, olha essa frase aqui. I have lived in the USA. I have lived in the USA. Eu morei nos Estados Unidos. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não disse quando aconteceu. Eu simplesmente disse que eu morei nos Estados Unidos. É uma experiência da minha vida, algo que aconteceu comigo e eu não disse quando. Se eu dissesse que eu morei nos Estados Unidos em 2002, eu diria I lived in the USA in 2002. Mas como eu não disse quando aconteceu, só falei do que aconteceu, eu digo I have lived in the USA. Entendeu? A diferença entre o simple past e o present perfect. She has tried her cake. It's delicious. Aliás, he has tried her cake. It's delicious. Né? Ele experimentou o bolo dela. É delicioso. Não sei por que tem aquelas aspas ali. Então, se ele experimentou o bolo e eu não estou dizendo quando que ele experimentou, eu uso present perfect. He has tried her cake. Simples assim. Dúvida, povo? Tranquilo? Não. No doubts. Tranquilo. Então tá, como é que eu vou fazer uma pergunta então no present perfect? Né? Ainda se tratando de experiências de vida. Have you seen the new movie? Have you seen the new movie? Perceba que o sujeito veio para o meio, ficou entre o have e o seen agora, né? Have you seen the new movie? Você viu o filme novo?
não estou falando quando, não estou perguntando assim, você viu o filme novo ontem? Se eu tivesse a palavra yesterday aqui, eu teria simple past. E daí eu diria, did you see the new movie yesterday? Ok? Mas não, eu só estou perguntando se tu viu. Have you seen it? E a pessoa responde, no, I haven't seen it. Eu não vi. Is it fun? É divertido? Tá? Então, o present perfect estabelece isso, gente. A gente não dá marca no tempo quando a gente trata do present perfect. Se a gente for falar de um passado recente, de algo que aconteceu conosco recentemente, a gente também vai usar o present perfect. Por exemplo, the student has just finished his homework. Daí percebam, eu estou usando essa palavrinha aqui, ó. Just. The student has just finished his homework. Eu estou dizendo que o aluno recém terminou o seu tema. Ele recém terminou o seu tema. Tá? Eu estou usando just para dar essa ideia de que é uma coisa que recentemente aconteceu. Ok? I haven't given his present yet. I haven't given his present yet. Eu não dei o presente dele ainda. Ó, isso aqui é uma palavrinha. Essas palavras aqui, ó, just, yet e already, são palavras comuns para nós aqui nesse contexto de present perfect. Certo? E a última frase ali, the teacher has already left the room. The teacher has already left the room. Agora o already ficou de novo aqui no meio dos dois, né? Has already left. Ok? Por que eu usei has aqui no the Não student? sei, acho que no mínimo 20 minutos, quer dizer, no máximo 20 minutos. Quem está com o microfone aberto aí? Aí. The teacher has already left the room. Por que eu usei o has na primeira e na terceira frase? Porque eu estou falando na primeira, the student, é ele ou ela, a aluna ou o aluno. E na última, the teacher, ele ou ela, de novo, né, o professor ou a professora. Por isso que eu usei o has. Então, sempre que a gente tem terceira pessoa do singular, he, she ou it, eu vou usar o has aqui. Te liga nisso, tá? Isso é importante para nós. Então, como estrutura, não tem mistério. É have ou has, e junto deles vai ter um verbo lá da terceira coluna, certo? Se o verbo, como o finish, é um verbo regular, basta colocar o ed no final. Se o verbo, como o give, é um verbo irregular, aí eu vou ter que procurar lá na minha listinha de verbos como é que ele fica na terceira coluna. E aos pouquinhos a gente vai decorando esses verbos, aí vai os internalizando. O left, gente, é o passado de leave, mas leave escrito assim, L-E-A-V-E, né? Que é de sair, deixar, certo? Deixar no sentido de deixar para trás. Muito bem. Para não ficar tão complicado assim, agora a gente vai falar de coisas que têm ligação com o presente. Daí a gente vai usar duas palavrinhas bem comuns aqui, que é since e for, né? Aí sim eu vou ter aquele sentido que a gente tem em português dessa ligação do passado com o presente. Por exemplo, I have lived in Brazil since 2002. I have lived in Brazil since 2002. Quando eu digo I have lived in Brazil, eu estou dizendo que eu tenho morado no Brasil, eu tenho vivido no Brasil desde 2002. E isso indica o quê? Que eu comecei a morar neste ano e ainda não terminei, eu continuo morando aqui. E daí sim a gente vai ter essa tradução literal para o português, né? Eu tenho morado. Certo? Me ajuda a traduzir aí a segunda frase. She has studied English for 12 years. Me ajuda aí?
Ela tem estudado inglês por 12 anos. Ela tem estudado inglês por 12 anos. She has studied English for 12 years. Ou seja, começou 12 anos atrás e permanece estudando até hoje. E a última frase aqui, um pouquinho mais difícil. Agora aqui a gente tem uma contraction, né? We've been friends since we were kids. But I haven't seen him for 10 years. But I haven't seen him for 10 years. O que eu estou dizendo nessa frase aqui? Me ajuda aí. A gente tem sido amigos, mas não tenho visto ele por 10 anos. Nós temos sido amigos desde quando? Desde quando? Éramos crianças? Desde quando éramos crianças. But Mas não tenho visto ele faz 10 anos. isso, mas eu não o tenho visto por 10 anos. Ou seja, 10 anos, desde 10 anos atrás até agora eu não tenho visto meu amigo. Mas nós temos sido amigos desde quando? Desde quando éramos crianças. Então percebam que neste caso aqui, sim, são ações inacabadas. São coisas que começaram há algum tempo atrás, mas continuam até hoje. Percebam que não é uma simples marca no tempo, eu dizendo quando algo aconteceu. É algo que começou lá atrás e permanece até hoje. Tá? Isso aqui é importante para a gente se ligar na diferença do present perfect para o simple past. Porque o maior problema das pessoas que estão aprendendo a falar inglês, elas têm medo de usar o present perfect, porque elas não sabem quando que se usa o present perfect. O present perfect ele vai ser usado sempre que eu for falar de algo no passado e não der marca no tempo. Lembra uma experiência da minha vida de algo que aconteceu comigo lá atrás, mas eu não digo quando aconteceu? Eu uso o present perfect, certo? Ou eu vou usá-lo quando algo começou no passado e ainda não terminou, permanece até hoje. E daí a gente vai ter essa tradução literal para o português. Eu tenho morado no Brasil desde 2002. Ela tem estudado inglês por 12 anos. Ou seja, começou lá atrás e ainda não terminou. É comum a gente encontrar esse tipo de contractions. O que são as contractions? São aquelas palavrinhas que a gente junta em inglês, né? Então, é comum a gente ver isso aqui, ó. I've broken the glass, por exemplo. O que eu estou dizendo aqui? Me ajuda aí. Quebrei o vidro? Eu quebrei o vidro. Quebrei o vidro. Eu tenho quebrado o vidro, né? E sim que eu quebrei o vidro, só não estou dizendo quando, ok? I've broken. Então, em vez de dizer I have broken, eu vou dizer I've broken. Agora, me diz uma coisa. Dessas duas aqui, só uma delas é present perfect. Dessas duas aqui, só uma delas é present perfect. Qual delas é? A terceira? A do Ou melhor, meio. a segunda. A segunda frase ou a terceira frase? A terceira. A terceira frase é present perfect. Então, se liguem no seguinte, ó. Isso aqui é importante. His e his é igual, mas esse Szinho aqui, depois da apóstrofe, ele pode ter significado diferente, tá? Quando é que eu vou saber, então, senhor, se é present perfect ou se não é? Para eu saber se é present perfect, o que eu tenho que perceber na frase? Vocês aí que... O verbo principal. Tem seu verbo. O verbo que vem depois dele, né? Se aqui eu tenho um verbo que vem da terceira coluna, maravilha, então eu tenho present perfect. Não, se eu tenho um outro verbo, nesse caso aqui com ing, aqui eu tenho present continuous, né? De uma coisa acontecendo. He's going home, ele está indo para casa. Aqui na terceira frase eu estou dizendo he's told me the truth. Ele me contou a verdade. Como eu não disse quando que ele me contou, present perfect. He's told me the truth. Ok? E na última, they've lost their bags. Eles perderam
as bolsas deles, as mochilas deles, as malas deles, enfim, dependendo do contexto. They've lost, eu tenho aqui o present perfect. Não quer dizer que eles têm perdido constantemente, e simplesmente que eles perderam. Ok? Bom, dito isso, eu quero refazer aqui essa comparação do simple past com o present perfect. Essa imagem que está aqui, eu tirei do livro de vocês, tá? Está lá também. Então, o seguinte. Para eu fazer uma comparação do simple past com o present perfect, eu tenho que me ligar que, se eu vou usar o simple past, eu vou usar o verbo na segunda coluna e não na terceira. Ok? Já no present perfect, eu vou usar o verbo da terceira coluna. O meu auxiliar na frase no simple past é o did. Então, para fazer uma negação, para fazer uma pergunta, é o did que eu vou utilizar. Certo? Já aqui, meu auxiliar é o have ou has. Então, nesse contexto aqui, você vai ver o have e o has na forma negativa. I haven't done the homework. Eu não fiz o tema. Ok? Mas eu tenho que cuidar, porque é comum algumas pessoas confundirem. Quando eu digo eu não tenho uma caneta, estou falando de presente aqui agora, tá? Eu não tenho uma caneta. Como é que eu vou dizer essa frase, eu não tenho uma caneta? Me ajuda aí. I don't have Have a pen. I don't have a pen. Eu tenho que usar o auxiliar do presente. Eu só posso usar o verbo have ou has de forma negativa quando for um tempo perfect. Que eles vão estar alterando, eles vão ser agentes do tempo verbal aqui, tá? Se eu vou usar o verbo have como o verbo ter, o verbo possuir, né? Eu tenho que utilizar o auxiliar para fazer a negação, certo? Eu preciso me ligar disso, é importante. No caso do simple past, eu estou falando de uma ação completa no passado e quando o tempo é conhecido, quando o momento que aconteceu aquilo a gente sabe. Então, eu digo este momento na frase. Já no caso do present perfect, eu falo sobre coisas que estão inacabadas, né? As coisas que ainda não terminaram, ou quando eu falo de algo no passado que a gente não dá a marca no tempo, não determina quando que ela aconteceu. E ali tem dois exemplos. Eu tenho ali, Peter studied yesterday. Peter studied yesterday. Peter estudou ontem. E aqui, Peter has studied a lot. O Peter estudou muito. Ou eu posso dizer tem estudado muito, dependendo do contexto. I drank a lot of water today. Eu bebi muita água hoje. Ou então, I have drunk, e aqui eu vou fazer uma alteração, porque na apostila está errada. Aqui é com U, tá? I have drunk a lot of water lately. Eu tenho bebido muita água ultimamente. Agora sim tem uma relação de passado com o presente. Por que que lá é com A e por que que aqui é com U? Porque aqui é segunda coluna e aqui é terceira coluna. Ok? Para terminar aí dentro desses nossos últimos minutinhos de aula, um exercício aí para vocês me ajudarem. Como é que ficam essas frases aqui? Primeiro verbo speak. They tanana English for 10 years. Eu vou usar present perfect ou simple past aqui? Present perfect. E como é que vai ficar a minha frase? They have spoken English for 10 years. They have spoken English for 10 years. Então eu tenho que me ligar. Se é present perfect, eu tenho que buscar o verbo speak, onde? Na terceira coluna dos verbos irregulares. E nessa segunda frase, como é que fica? She studied English last week. She studied English last week. O verbo é speak. Spoke. She spoke English last week, né? Ela falou inglês na semana passada. Qual a diferença da primeira frase para a segunda? Na primeira frase,
nós temos uma ligação de passado com o presente. For 10 years, né? Por 10 anos ela tem falado inglês. Já na segunda frase, last week, eu estou dando uma marca no tempo. E estou dizendo quando que ela falou inglês. Ok? Terceira frase ali. Paul tarana to Italy 2 years ago. Traveled. Paul traveled to Italy 2 years ago. Então, Paul viajou para a Itália 2 anos atrás. Te liga que travel é um verbo regular. Se tu procurares lá na listinha de verbos, tu não vai achar, porque lá é uma lista de verbos irregulares. Te liga nisso. Quarta frase, Mary. E aí? Has traveled. Yes, Mary has traveled around the world. Né? Mary tem viajado, ou a Mary viajou ao redor do mundo. Eu não estou dizendo quando que ela viajou, e por isso eu uso present perfect. Por que que eu usei has aqui? Porque Mary é terceira pessoa. Se eu fosse substituir por um pronome, seria... Tentar escrever aqui. Seria she. Que lindo, hein? A próxima ali. Quinta frase. We taraná a cake since 2 o'clock. Have made. We have made a cake since 2 o'clock. Ou seja, nós temos feito um bolo desde as 2 horas. É uma coisa que começou a acontecer às 2 horas e ainda não terminou. E a última, you made a chocolate cake yesterday. Você fez um bolo de chocolate ontem. E o verbo make, então, ele é igual tanto na segunda quanto na terceira colunas. Te liga nisso. Pode ser que eles sejam iguais. Certo? Acontece em vários casos aqui. Tem verbos que são iguais na primeira, na segunda e na terceira coluna. É cut, cut, cut. É só o contexto para nos indicar qual tempo que nós estamos utilizando aí. Certo, gente? Se ficou com dúvida, dá uma olhada aí na nossa aula de novo. Eu vou postar lá no Zoom. Vou postar só os slides também, para quem quiser dar uma recuperada aí nos slides, tá? Vai ser importante para vocês também. Atividade, então, nós temos lá nas páginas 5, 6 e 7 para a próxima semana. Na próxima semana a gente já corrige juntos essas atividades aí e daí a gente vai ter a oportunidade de tirar as dúvidas aí de vocês. Ok? Se aqui, Sora, onde é que eu consigo uma lista de verbos irregulares? Na apostila de vocês, na página 4, tem um QR Code ali. Tá? Tu aponta teu celular ali, tu vai baixar na mesma hora uma listinha de verbos irregulares ali. Bem completa a listinha até. Ok? Então, galera, por hoje era isso. Nossa aula está terminando, nosso tempo está terminando. Temos 1 minutinho aí. Alguém tem alguma dúvida? Algo a falar? No doubts? Nossa, bem tranquila essa Tranquilinho. matéria. Ela é uma matéria tranquila. Que bom, Fábio. Ela é uma matéria tranquila, mas ela gera algumas dúvidas, tá? Quem tem um pouquinho mais de dúvida em inglês, sofre um pouquinho aqui, porque tem que decorar verbos novos aí, e o povo tem preconceito com esses verbos novos. É um problema sério. Tá bom, pessoal? Por hoje, então, é só. A gente se vê na semana que vem de novo. Não deixem de fazer atividade, façam o quanto antes aí para não acumular com outras matérias. Beleza, povo? Beijo para vocês e até mais. Beijo, Sir. Bye. Obrigado, Beijão, Sir. valeu. É. Se cuida.